bom para Tanto você? faz. Pode olhar para mim e para lá. É. Então eu estou aqui hoje com o professor Agnaldo Cuoco Portugal, professor da UNB. O Agnaldo é um dos, na minha opinião, e de outros, uma das pessoas que melhor conhece a filosofia da religião no Brasil, é um dos principais especialistas. Ele é o tradutor do livro do Richard Swinburne, certo? A Existência de Deus. O do Austin foi tu que traduziu também? Também, Percebendo Deus. E o Agnaldo é o coordenador do Laboratório de Epistemologia da Religião da UNB, que tem sido um fórum importante, né? Tem reunido pessoas dessa área já há alguns anos e se tornou uma referência. Então, quase tudo que acontece em filosofia da religião no Brasil passa pelo Agnaldo. Então, o Agnaldo fez o teu doutorado na Inglaterra, sim? Foi, no King's College, na Universidade de Londres. E a tua tese foi sobre o quê? Era sobre... Não lembro mais. Já faz muito tempo, defendi 2003, já 21 anos atrás, né? Então era como empregar o raciocínio probabilístico na discussão sobre a racionalidade da crença em Deus. Então na época, o Richard Swinburne, que é esse filósofo britânico lá de Oxford, ele ainda estava na ativa, ele se aposentou alguns anos depois. Ele defendia que essa atividade de apresentar argumentos sobre a existência de Deus, que a gente chama de teologia natural, ela podia ser feita não em forma dedutiva, tentando demonstrar de maneira necessária a conclusão de que Deus existe, mas que ela podia ser feita de maneira indutiva, usando a estrutura do raciocínio bayesiano, teorema de Bayes. Ou seja, a ideia é que você tem vários indícios, várias evidências, a evidência de que existe um mundo, que existe um mundo físico, que esse mundo físico tem ordem, que existem seres conscientes. Cada um desses indícios, dessas evidências, seriam peças de um argumento indutivo, essa forma bayesiana. E aí, esse é um livro dele que foi exatamente o que você falou, né, que eu traduzi depois, saiu em 2015, lá pela Monergismo, que é uma editora lá de Brasília. Ele defende, então, um argumento que não só é indutivo, porque, de fato, você não sei, a conclusão é probabilística. Sim, o ponto de partida desse argumento indutivo são fatos. Exatamente. São fatos. Então, qual que é a diferença entre esse argumento e um argumento do tipo cosmológico, né, que também parece partir de constatações a respeito do mundo empírico? É porque o argumento cosmológico tradicional, ele tenta deduzir que Deus existe. Sim, mas partindo de fatos. Exato, também. Esse diz, é mais provável explicar esse indício com a hipótese da existência de Deus em comparação com outras hipóteses. O esquema bayesiano de raciocínio, ele é inclusive comparativo. Você tem diferentes teorias para explicar uma mesma hipótese, e que é mais um fator para dizer que você não tem uma conclusão necessária, porque você pode não ter considerado a hipótese verdadeira, no fim das contas, né? Sim, é o tipo de raciocínio que se usa nas ciências naturais, certo? Exato. Então, tu tem hipóteses explicativas alternativas para um fenômeno, e aí tu infere qual é a mais provável. Então, é um argumento, é uma referência à melhor explicação. Exatamente. É uma abdução. Exatamente esse tipo de forma de inferência. Uma das coisas que ele diz exatamente numa época de ceticismo em relação à crença em Deus e de grande prestígio da ciência moderna, do método científico, essa maneira de tratar a questão seria particularmente interessante. Sim. Me parece bastante feliz, assim. Não sei se o resultado... O que tem resultado? Então, o que acontece?
Sim, eu vi, eu estava lendo hoje de manhã teu artigo que saiu, acho que na síntese, qual foi? É um dos últimos artigos teus aí, que fala do argumento bayesiano, assim. Foi na síntese que tu publicaste? Eu não me lembro mais. Foi em 2021 ou 2022? Esse foi sobre a experiência religiosa, né? Não, sim. É um argumento bayesiano a partir de experiências religiosas. Exato. E sim, no final tu aponta algumas limitações, né, no argumento. Mas enfim, que tu poderia resumir, assim, só para quais são as principais etapas do argumento do Swinburne? E na verdade, a primeira coisa é considerar a existência de Deus como uma hipótese explicativa de cada um desses fatos. Sim, uma hipótese científica. Uma hipótese científica. Era uma hipótese causal, mas não científica, porque ela é uma hipótese metafísica. Ele distingue a explicação que você tem, no caso do teísmo, é uma explicação de tipo pessoal, ou seja, algo acontece por conta da intenção, dos poderes e das crenças de uma pessoa. Então, mas por que isso não pode ser científico? Ele entende que não é científico no sentido das ciências naturais, porque das ciências naturais você explica em termos das propensões de uma substância, enfim, no sentido geral da palavra, né? As propensões, o poder e... ou seja, o que você tem, uma explicação científica é uma explicação de tipo inanimado, no sentido de que você tem causalidades não intencionais. Mas aí tu está usando uma concepção, ele não, tu ele, não sei, os dois usando uma concepção bem restritiva de ciência, né? Porque... Ciências naturais, porque, claro, psicologia, sociologia... Mas mesmo nas ciências naturais, tu pode introduzir um conceito de agência, né? Na biologia, às vezes tem isso, na psicologia... É verdade, exato. Mas aí a questão, ele está pensando principalmente na explicação desses fenômenos em termos físicos, do ponto de vista fisicalista. Sim. Exatamente. Ou seja, o naturalismo fisicalista. Então não é científico do ponto de vista estritamente fisicalista, mas se eu tiver uma concepção mais ampliada de ciência, que inclui a psicologia, por exemplo, daí sim. Um dos argumentos dele para colocar essa noção de explicação pessoal é exatamente porque ela é um modo de você incluir outras ciências. Então, eu acho que é infeliz a explicação científica versus explicação pessoal, porque a rigor o que você teria são explicações de tipo não intencional e intencional. Então, você tem explicações objetivas que não envolvem nenhum sujeito, talvez eu possa falar assim também, né? Sim. E explicações que envolvem a agência de que tem gente na filosofia, né, que argumenta que o ponto de vista intencional é explicativo, né? Então, mesmo Dennett tem aquele livro The Intentional Stance. Sim. Então, tem alguns fenômenos para os quais as melhores explicações científicas que nós temos incluem a atribuição de agência. Então, e a psicologia inteira é assim, né? Então, o Tyler Bird argumenta nesse sentido. A história. Para que se nós quisermos, o Tyler Bird tem um artigo interessante, não sei se tu conhece, que ele diz... tem gente aí que quer reduzir a psicologia à neurociência, porque isso seria mais adequado com o naturalismo e tal, mas o naturalismo diz que a gente deve adotar as melhores teorias científicas que nós temos atualmente, mas não existe nenhuma explicação melhor do que as psicológicas hoje para os comportamentos humanos, e a psicologia atribui a agência aos seres humanos. Exatamente. Na psicologia a gente não tem uma explicação do comportamento humano em termos neurológicos ou cerebrais, é uma explicação em termos de crenças e comportamentos, enfim. Então, tem os programas mais radicais, assim, de eliminativismo. Isso. Exatamente. O artigo do Tyler Bird criticando a Patricia Church e os eliminativistas. Paul Churchland. E que são, assim, muita promessa que no futuro a gente vai conseguir. Mas na prática o que a gente tem hoje são ciências
que atribuem agência e Claro. intencionalidade. Eu acho que sem isso você não tem história como explicação, você não tem sociologia, você não tem psicologia. Pelo menos. E talvez, e eu acho que tem uma parte da biologia, né, que fica, que a biologia aplicada aos seres humanos, a evolução da cultura e tal, que fica complicada, né, sem isso também. Então tá, mas tudo bem. Então o argumento é um argumento de tipo causal, e, enfim, dado quais são os fatos mais relevantes assim para ele, para o Swinburne, que nos levariam a inferir a existência de Deus. Nós temos é uma coisa interessante porque ele propõe um argumento cumulativo. Sim. Então o primeiro fato é a existência de algo. Aquela questão do Leibniz, existe algo ao invés do nada. Parece aparente, é uma coisa curiosa, né? Ele diz, talvez fosse mais simples que não houvesse nada. Mas tem algo. Tem, é óbvio que tem, né? Essa noção de simplicidade é muito importante para ele. O fato de que, embora fosse mais simples que não houvesse nada, mas há algo, exige uma explicação. Então, essa é uma das primeiras coisas que aparece no esquema explicativo. Ou seja, você tem cada um desses fatos, o primeiro deles é essa existência de algo, ele exige uma explicação porque em si mesmo ele tem uma probabilidade prévia baixa. Então você precisa, para dar, digamos, para dar explicação, no sentido, em termos um pouco mais frouxos, de dar sentido a esse fato, você precisa apresentar uma hipótese explicativa que dê a ele grau de probabilidade. Então você tem a existência, há algo e não, em vez de existir um nada, há um universo físico, esse universo físico tem ordem, que permite conhecimento científico e intervenção nesse mundo. Existem seres conscientes nesse universo físico, entre eles os seres humanos. Esses seres conscientes são capazes de ação moral, então tem vários aspectos da moralidade, a obrigação, a consciência moral. Existem eventos aparentemente extraordinários, e aí ele inclui os milagres, inclui eventos históricos como o crescimento do cristianismo a partir de uma situação de opressão, não sei o quê. E, por fim, ele fala da experiência religiosa. Cada um deles, e você vê que essa é uma sequência, ou seja, ele entende que você, numa argumentação cumulativa como essa, e claro, obviamente, a existência do mal é outro fato que precisa ser considerado nessa argumentação. Então o que você tem é uma sequência de fatos que vão dos mais públicos e mais gerais aos, digamos, mais dependentes, os mais específicos e talvez mais dependentes de que os primeiros tenham tido sucesso. Ou seja, você vai ter a ocorrência do mal e da experiência religiosa e de fatos extraordinários. Eles só vão ter principalmente da experiência religiosa e dos fatos extraordinários, vão ter alguma relevância se você já conseguiu acumular alguma probabilidade significativa por meio das evidências mais públicas. E aí, no final, ele defende que esse balanço de probabilidade indicaria uma probabilidade mais favorável ao teísmo do que ao naturalismo fisicalista. Sim, mas são as duas que ele compara no fim das contas. Sim, e qual seria a vantagem? Onde estaria a desvantagem de uma explicação naturalista ou fisicalista nessa sequência? Porque a gente tem aí no século XX inteiro
o desenvolvimento, assim, né, vertiginoso dessas concepções naturalistas. Tem, né, do Big Bang até a evolução das espécies. Ele vai em cada... Porque cada um desses indícios, eles são estudados como argumentos separados, embora, na verdade, a coisa toda funcione como um argumento cumulativo. Ele vai sempre comparando como que seria a explicação fisicalista, naturalista para cada um deles com o teísmo. Por exemplo, a ocorrência, o fato de existir algo e não existir nada, ele entende, é muito mais difícil de entender numa concepção fisicalista. Porque o fisicalismo já pressupõe a existência de algo, e principalmente de algo físico. Então os dois primeiros já ficam mais difíceis. Ele entende que é mais... Você precisa de algo externo ao físico, nesse sentido metafísico, talvez até no sentido próprio, para dar inteligibilidade à existência da realidade geral e da realidade física. Mas o argumento que mais... Isso aí é uma conversa pessoal com ele, ele me disse. O mais o interessava, e o interessa até hoje, que ele está vivo e trabalhando. Já é um homem de mais de quase 100 anos e continua ativo filosoficamente. O argumento que mais o chamou a atenção e mais interessa é o argumento da existência de seres conscientes. E essa é uma arena de debate filosófico que ele acha muito, muito relevante para a filosofia da religião. A discussão com o pessoal com a filosofia da mente. Ele entende que a existência de consciência é muito difícil de explicar em termos fisicalistas. Né? Eu acho que, de fato, a gente não tem uma teoria empírica da consciência, né? A gente tem correlações entre eventos cerebrais e estados subjetivos, mas nenhuma... Enfim, a gente tem um modelo dos primeiros segundos depois do Big Bang, a criação dos átomos, das estrelas. A gente tem modelos sobre isso, mas a gente não tem nenhum modelo. A gente tem muitos modelos dos primeiros segundos do universo. A gente não tem nenhum modelo empírico viável da origem da consciência, né? Então isso é muito curioso. Então tem esses, são esses três episódios da história do universo que são difíceis de explicar, para os quais nós não temos ainda uma explicação científica, né? O que causou o Big Bang, a origem do universo, a origem da vida também. A gente tem a teoria da evolução das espécies, mas não da origem das espécies, né? As primeiras, como é que as primeiras bactérias surgiram, isso ninguém sabe. O darwinismo começa do meio, né? Começa depois que tu já tem depois que tu já tem alguns seres, tu tem a explicação da evolução. Mas como é que surgiram os primeiros? É muito, muito improvável, né? Que de uma sopa lá, de minerais e água surjam seres vivos. Então a gente não tem. E depois a origem da consciência. Então, esses três episódios, a origem do universo, a origem da vida e a origem da consciência, são assim, pontos cegos, né, para o naturalismo. E a questão metafísica geral da existência de algo em vez do nada, mais ainda, né? Sim, mas eu estava falando da origem do universo como isso, a origem do mundo físico. Do mundo físico. Como é que surge, né? Como é que surgiu o mundo físico? Então surgiu no Big Bang, mas o que havia antes do Big Bang? Aí não sei, ninguém sabe. Ou havia multiverso, mas eu não vi. Essas hipóteses são todas muito, muito especulativas e elas não têm base empírica, né? Ele inclui a questão do ajuste fino. Sim, ou seja, daquelas constantes físicas todas. Sim. Muito, muito calibradas. Assim, pois não sei se tu viste, agora teve um filósofo, aquele Philip Goff, que é um panpsiquista que se converteu, ele era ateu, e ele se converteu ao cristianismo, ao teísmo. Né? Por razões filosóficas? É um dos únicos casos que eu conheço. Ele se converteu ao teísmo e ele se converteu a um tipo de cristianismo assim meio heterodoxo, por causa do argumento da ajuste fino.
Olha só. Cara, teve alguns outros, né? Ele numa entrevista, enfim, quem quiser pode procurar no YouTube, tem. Ele é bem ativo aí nas redes sociais, esse cara. É um sujeito jovem? É um jovem, velho? é um professor, eu não sei se ele é inglês, não sei se ele é de Oxford, alguma universidade inglesa. Então é bem interessante. Ele é super ativo nessas discussões de filosofia da mente, com o David Chalmers, esses outros, aquela turma. Enfim, ele é um defensor do panpsiquismo, porque ele acha que o panpsiquismo é a única concepção, a concepção da mente que melhor se adequa à evolução das espécies, justamente porque tu não, se tu aceita a evolução das espécies, tu tem que explicar como é que num determinado momento da evolução surgiram seres conscientes. E a gente não tem nenhuma teoria. Então uma possibilidade é porque tu tem um salto, né? E tu não consegue explicar. Uma alternativa é tu dizer, não, a consciência sempre existiu e evoluiu junto, né? Então, esse é o argumento da... Eu tenho dificuldade de levar isso a sério. Assim, é um argumento, assim, é uma hipótese especulativa altamente intelectualista, assim, a meu ver, né? Então, é metafísica, metafísica. Você tem a ideia de uma consciência externa à realidade física também é especulativa, né? Não testável empiricamente, com certeza. O teísmo é essa, né? Mas então basicamente, a força do argumento do Swinburne repousa nessas dificuldades que as explicações naturalistas têm para explicar a origem do mundo físico e a origem da consciência, talvez a origem da vida. A ideia dele é que você precisa de explicações de tipo pessoal que envolvem essas qualidades que a gente atribui normalmente ao Deus teísta. Onipotência, onisciência, infinita bondade. E esse é um dos problemas para a questão do mal. Sim. E aí é um argumento, esse é um indício, é uma evidência na qual o teísmo perde. Ele admite isso. Parece ficar mais explicável a existência, a ocorrência do mal em vista de um universo que não tem... Sim, então o principal argumento ateísta seria o problema do mal. Como já dizia mais Aquino. E o argumento favorável é esse, não? Tu tem esses pontos cegos na explicação. Todos esses. Na verdade, e ele termina o livro, não quero dar um spoiler, mas já vou lá falar, né? Ele termina o livro com um argumento da experiência religiosa que ele equivale a um dos primeiros que fazem isso na filosofia analítica do século XX. Ele torna como pelo menos bastante análogo, bastante próximo da experiência comum, da experiência sensorial que a gente chamaria. E a ideia dele é que os relatos de experiência religiosa são tão comuns, tão universais, tão frequentes que você não pode deixar de levar isso em conta. É claro, você pode falar, tem outras razões para isso. O pessoal está alucinando, o pessoal está... Sim, mas é implausível, né? Porque... Exato. E ele diz, você tem um princípio, que chama de princípio de credulidade para a aceitação de relatos de experiência. Na verdade, o ônus da prova é de quem nega, ou seja, que aquilo ali é verídico. Então, esse é o argumento, na verdade, que vira a balança. Ele aceita que você tem problemas da probabilidade prévia da hipótese teísta. Sim, que é o problema para qualquer argumento bayesiano. Você tem sempre a probabilidade prévia que não é, enfim, que não é testado, que é uma crença prévia, né, que tu tem na probabilidade da verdade daquela hipótese. Ele entende que a probabilidade prévia, nesse caso, ela é determinada principalmente pela simplicidade. Ou seja, um critério a priori. E nesse sentido é bastante usado também nas análises bayesianas. Ou seja, uma hipótese mais simples, ela é a priori mais provável.
Não significa que ela vai ser verdadeira, mas obviamente é uma maneira de você avaliar se ela, a princípio, pode ser, ela é plausível, como a gente diz. Mas ele toma no sentido... E aí o John Mack foi, inclusive, amigo dele, pessoalmente, lá em Oxford. Sim, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não conhecia o livro. O John Mack, então, é colega do Swinburne. Amigo pessoal, tá? Que escreveu o livro aquele sobre os O Milagre do Ateísmo. O Milagre do Ateísmo. Sim, e uma vez no laboratório de epistemologia da tu comentaste, esse aqui é o melhor livro ateu que eu já li, não é isso? Não é isso? Até hoje então sim, porque tem os outros que vieram depois são muito ruins, né? Mas são de fato, né, é uma sistematização dos principais argumentos ateus. Sim. E ele é bem assim analítico, rigoroso, claro, é bem interessante esse livro. Então eles eram assim adversários intelectuais. E grandes amigos pessoais. Os ingleses são meio malucos, né? Não, mas isso é bem comum, na verdade, né? Não tem porquê também você ser inimigo de uma pessoa que diverge de você. Mas o Mack, ele tinha colocado, olha, se a gente está falando de simplicidade, você já tem aí uma vitória clara do fisicalismo, que ele tem uma entidade a menos. Que ele postula. Sim. Então é muito mais simples, né? Mas o Swinburne falou, mas não é assim também não. Simplicidade tem outras facetas. Sim. E aí o que você tem, segundo ele, é que o teísmo postula a existência de uma pessoa do tipo mais simples que há, porque ela não tem nada que a impeça de realizar aquilo que ela decide fazer, que é uma coisa que a gente tem nas pessoas humanas. Como diz aquela música do Chico Buarque, nos nossos casos, há distância entre intenção e gesto frequentemente. E no caso de Deus, não. Então ele é absolutamente livre nesse sentido. Então ele faz uma avaliação de como o conceito do teísmo, de Deus como pessoa, absolutamente simples, ele tem um grau de probabilidade prévia alto por conta dessas facetas da simplicidade. Ele é infinito em todas as suas qualidades, ao invés de ser finito. E nesse ponto, ele é outra faceta da simplicidade muito curiosa, né? Porque você, quando fala o zero ou infinito, você não se pergunta, mas por que essa quantidade, né? Então é uma razão para postular isso. Então esse conceito de simplicidade é muito, muito importante para ele. É uma das coisas que eu acho problemática, inclusive. Porque, como ele mesmo admite, é um conceito multifacetado. Então, a meu ver, o problema da probabilidade prévia do teísmo é um problema que ele não consegue resolver com esse conceito, não. Porque ele é um dos conceitos mais complexos da história da filosofia. Pois ele parece intuitivo, mas quando tu começa a analisar ele é difícil, né, de ser usado assim concretamente, tu mostrar ali que tem um critério, né. Pois na história da ciência ele é frequentemente usado. Ele é frequentemente usado, mas ele não é assim, ele parece motivar a elaboração de hipóteses, mas ele nunca é usado assim diretamente como argumento, né? Mas ele certamente tem uma função motivadora e se busca isso, né? Mas também tem um trade-off, né, entre simplicidade. Quando tu diminui o número de entidades postuladas, tu tem que aumentar o número de princípios explicativos. Propriedades. Daquelas que ficam. Exatamente. Então, fica difícil tu dizer qual que é a mais simples, né? Tu tem menos entidades, mas as entidades que ficam tem que ter um papel causal maior. É um conceito fascinante, eu acho. É um dos pontos da filosofia da ciência que mais me interessa. Tem o Mário Bunge, não sei se você sabe, escreveu um livro sobre isso. Não. É bem antigo, né? O Mário Bunge também teve uma carreira enorme, né? Aposentou acho que com 93 anos, né? E aí ele tem um livro de 63, olha só, chama-se The Myth of Simplicity, em que ele mostra os problemas do conceito de simplicidade
E a inutilidade dele, ele postou que não é para usar esse conceito. Mas acho que não tem como, na verdade. Pois é, eu também não sei, eu nunca estudei muito isso, mas eu sei, por exemplo, que aqui no Brasil o Oswaldo Chateaubriand escreveu um artigo criticando o Quine, porque o Quine faz uso do conceito de simplicidade, e o Oswaldo Chateaubriand disse, mas não é bem assim, como é que tu vai usar e tal. Então sim, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa assim, tá, eu entendo assim o valor do argumento do Swinburne, e eu entendo que seja interessante a gente buscar argumentações de tipo científico, ou que imitem assim, o raciocínio científico, numa cultura como a nossa, em que toda a educação tem como modelo, privilegia, né, o modelo de investigação científica. Sim. E então a nossa maneira de pensar, de viver, hoje ela enfim, ela não é uma maneira, digamos assim, mitológica, né? A gente busca, a gente se concebe, ou o discurso, a gente se concebe a si mesmos, a nós mesmos, e o discurso público, ele é todo regrado por esses parâmetros científicos e não por parâmetros religiosos, como eram, sei lá, na Antiguidade, na Idade Média, mesmo no início da modernidade. Então, sim, então se a gente quiser agora um argumento que seja filosoficamente persuasivo, ele vai ser mais persuasivo quanto mais ele se aproximar do raciocínio científico. Mas aí vem eu pergunto, né, Aguinaldo, o que tu acha disso? Eu já tenho falado sobre isso há bastante tempo. E se ao fazer isso, tu não distorce o objeto da tua... pretendido pela tua hipótese, porque se a ideia de Deus, ou a crença em Deus, ou o sentimento de Deus, ou a experiência de Deus é algo efetivamente religioso e não científico, então, e não é algo que se preste, parece ser algo, ser uma entidade, um objeto, uma pessoa, que é muito diferente daquilo que se exigiria, né, para uma análise científica, porque na análise científica, quando se quer mostrar a existência de alguma coisa na ciência, tu tem que definir, delimitar, saber exatamente o que é que tu está mostrando, aquilo que tu diz existir, tu tem que poder identificar, né? Tu tem que saber quais são as suas propriedades, tu tem que ter critérios mais ou menos claros de identificação. E nas tradições religiosas, aí, todas as tradições religiosas, as experiências de Deus, o discurso de Deus é obscuro, paradoxal. Ele é misturado, é ambíguo, é ambivalente, as descrições são metafóricas, poéticas, elas são contraditórias. Então, é minha dúvida, né? Eu entendo que pode ser útil para determinadas propostas a análise e a argumentação do Swinburne, mas eu pergunto se isso respeita, né, o objeto pretendido, ou se está de acordo com a natureza do assunto, que é Deus. Então talvez, então se faça a distinção aí, que a pessoa que tiver livros assim, análise, o Deus dos filósofos e o Deus bíblico, ou o Deus das tradições. Abraão, Isaac e Jacó. Deus vivo. O Deus vivo não parece ser... não parece ser demonstrável dessa maneira científica, né? Então, eu pergunto o que tu pensa disso, o que tu acha? Ele próprio, na verdade, não restringe a análise dele a isso. Esse é só o primeiro de uma trilogia em filosofia, o segundo, anterior, ele na verdade é o segundo. O primeiro, ele analisa o conceito de Deus do ponto de vista da coerência lógica e linguística, né? Chama-se a coerência de Deus. E o terceiro falando, olha,
uma coisa é crença, e a crença em Deus pode ser tratada do ponto de vista desses esquemas de raciocínio análogos ao da ciência. Porque na verdade ele diz, isso é uma questão metafísica. A existência de Deus não é um problema científico, com certeza não. Mas eu posso usar ferramentas muito próximas das que se usa na ciência, do ponto de vista do raciocínio, para falar de uma questão metafísica e dizer que essa base metafísica pode ser até mais interessante para a atividade científica do que a base fisicalista, naturalista. Ele vai nesse sentido ao encontro do que o Plantinga faz depois, né, o Albert Plantinga. Sim. Mas o terceiro livro, ele diz assim, olha, uma coisa é a crença, que eu posso fundamentar com base em argumentos, outra coisa é a fé. E a fé ela envolve crença, mas ela não reduz a crença. Ou seja, ela tem Esse é um terceiro livro, quais são os livros que tu está mencionando? Então, The Coherence of Theism, ele saiu... todos eles tiveram segundas edições, né? A segunda edição do The Coherence of Theism saiu em 2016. O The Existence of God, a Existência de Deus, saiu em 2004. E o Faith and Reason, Fé e Razão, saiu em 2005, a segunda edição. Então todos eles são dos anos 70, na verdade. 77, 79 e 81. E no Fé e Razão, ele diz que a fé, na verdade, tem um componente que não é doxástico. Ele é um componente de compromisso, de adesão. E se você quiser avaliar esse componente volitivo, você precisa levar em conta outras maneiras de entender racionalidade, que é a racionalidade prática. Mas aí ele tem depois uma tetralogia teológica. E aí ele vai falar dessa questão da linguagem, da metáfora, da analogia, então ele próprio realmente não restringe a análise dele só. Sim. Então, ele acha que... Sim, então o argumento da existência de Deus ele vê como um argumento metafísico. Isso. E não como um argumento religioso, propriamente dito. Assim. Ele pode ter implicações, mas basicamente a questão ali é metafísica. Metafísica. Se existe ou não existe, independente da fé. Isso. E a fé, porque ele diz, num mundo como o nosso de ceticismo em relação à religião e de crítica à racionalidade não só da crença, mas da vida religiosa, é preciso dar uma resposta para isso. Mas ele não acha que seja não seja o todo da questão, não. Só algo que precisa ser abordado pela comunidade filosófica, né? Então, eu, na verdade, inclusive, trabalhei essa questão, mas eu percebi que o modo como a experiência religiosa é tratada por ele me parecia menos interessante do que fez o Wollstone. Inclusive, que na tese eu aproveitei e falei isso, olha, aqui na verdade, tudo bem, você tem razão, a experiência religiosa é menos um argumento e mais um ponto de partida. Ou seja, o que você tem nesse debate, mesmo em filosofia, e não estou falando da vida religiosa assim, mais concretamente, mas em filosofia você tem a experiência religiosa, ela é um ponto de partida de um dos participantes desse debate, um dos grupos. Então, o outro grupo não tem a experiência religiosa. E acho que essa é a principal diferença deles. Sim. E aí a questão é saber como é que a gente lida com a experiência religiosa na filosofia. Está meio escuro agora, né? Não, e o nosso tempo está acabando também, eu vou ter que... Senão depois a gente vai se atrasar. Tem que cortar isso aí. Né? Mas então, eu te agradeço, Reinaldo. Foi uma outra conversa, a gente fala sobre essas coisas. Quem quiser, pode procurar o Agnaldo na UNB, né, Agnaldo? Isso, lá. O Laboratório de Epistemologia da Religião é às quartas-feiras à noite.
Você não pôde mais participar. Não, mas sempre que eu posso, eu gostaria de voltar agora. Esse ano é que eu não podia. Mas então tá, obrigado, Agnaldo. Eu que agradeço.